Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 271. A noite era encantadora, as estrelas brilhavam como a Via Láctea, deslumbrantes como se estivessem pintadas no céu. Da direção do Distrito Civil, explosões vibrantes de fogos de artifício disparavam no ar, espalhando-se como vagalumes sob a lua cheia, deixando pontos de luz em seu rastro. O riso das crianças ecoava além dos muros do pátio, ocasionalmente misturado ao som de passos correndo. A comida na mesa ainda fumegava convidativamente. Sopa de miso com algas flutuantes, enguia grelhada brilhante, carne vagil fatiada finamente, tofu gelado com um brilho gelatinoso e 3 tigelas de arroz branco cuidadosamente preparadas. O aroma delicioso enchia o ar, abrindo o apetite e dando a todo o ambiente uma sensação acolhedora e caseira. E com 2 mulheres deslumbrantes, de estilos completamente diferentes, sentadas ao lado dele, a cena parecia saída de um sonho. Que beleza, que timing! Mesmo assim, Darren sentia-se como se estivesse sentado em agulhas, completamente tenso. Ele olhou cautelosamente para a esquerda. A Matsuki Toki estava sentada ao seu lado, em uma postura ajoelhada e perfeitamente composta, vestindo um kimono folgado. Como sempre, Toki manteve sua elegância graciosa. Cada movimento, cada sorriso, exalava os modos refinados e a postura característicos da cultura do país de Wano. Seus cabelos verde claros estavam presos em um coque com um grampo de madeira, e um charme sutil e gentil de uma esposa recém-casada pairava entre suas sobrancelhas. Seus quadris ligeiramente mais largos repousavam delicadamente sobre seus pés calçados com meias brancas, impossível não notar. Darren mal olhou, nem o suficiente para saboreá-lo, quando sentiu um olhar perigoso vindo da direita. Ele imediatamente desviou o olhar e se virou para Gion. Naquela noite, ela usava a mesma minissaia justa e chamativa de sempre. Suas sobrancelhas longas e arqueadas e seu nariz afilado realçavam sua presença marcante. Seu rabo de cavalo alto lhe dava uma mistura atraente de charme feminino e apelo sexual maduro, uma elegância e sensualidade que pareciam além de sua idade. Do ângulo de Darren, Gion o fuzilava com os olhos. Seus braços estavam cruzados sob o peito, e a curva dramática praticamente cobria seus braços de pele clara. Que pesadelo! A boca de Darren se contraiu levemente. Gion, o que te traz aqui esta noite? Tentando quebrar o silêncio constrangedor, Darren tentou puxar assunto. Mas no momento em que as palavras saíram de sua boca, ele soube que tinha errado. Com certeza, Gion levantou uma sobrancelha, seus lábios se curvando em um sorriso frio. Ah? O que houve? Não está feliz em me ver? Ou estou perturbando seu aconchegante ninho de amor? Darren forçou uma risada seca. Não. É só que, bem, é feriado. E imaginei que a vice-almirante Tsuru pudesse estar esperando você para jantar com ela. Claro, lá no Mar do Norte, Darren era gentil com as mulheres. Mas Gion não era como as nobres e socialites tranquilas que ele costumava encantar. Ela era a joia amada de vários figurões do quartel-general da Marinha, a chamada Flor dos Fuzileiros Navais, o tipo de mulher que poderia chamar Garp casualmente de Garp-chan. Se fosse apenas um flerte comum, poderia ter passado. Mas agora, ele realmente a arruinou. Mesmo que parte disso não fosse exatamente voluntário. A quem ele deveria reclamar? Ele poderia ir até Sengoku, Tsuru, Garp ou Zephyr e dizer: fui forçado a isso. Não. Isso acabaria pior do que o que aconteceu com o Dragon. Além disso, não importa como você analisasse a situação, ele definitivamente sairia ganhando. 4 vezes à frente, para ser exato. Tsurunei e o almirante Sengoku foram ver o vice-almirante Garp. Gion zombou friamente. O olho de Darren tremeu levemente. Nesse momento, a Matsuki Toki deu um sorriso gentil. Ela estendeu a mão suavemente e pegou a de Gion, falando com uma graça calorosa para aliviar a tensão. Eu mesmo convidei a Gion. Achei que como ela já foi sua subordinada no Mar do Norte, ela devia ter te ajudado bastante. Agora que vocês dois são ex-alunos do campo de treinamento de oficiais, é justo que vocês dois se reconectem. Ela virou seus olhos brilhantes para Darren, sorrindo docemente. E como é feriado, fui em frente e a convidei para uma refeição simples. Espero que não se importe, marido? Claro que não. É uma coisa boa. Darren parou por um momento antes de responder. Ele notou que quando Toki pegou a mão de Gion, este instintivamente estremeceu um pouco, mas acabou não se afastando. A frieza em sua expressão também se suavizou visivelmente. Toki já tinha resolvido as coisas com Gion? Quando isso aconteceu? Darren ficou completamente surpreso. Mas no segundo seguinte, quando ele encontrou o olhar claro e brilhante de Toki, a compreensão surgiu. Toki estava atuando como ala dele. Então, Gion, vamos comer? A Matsuki Toki se virou para Gion com um sorriso, falando gentilmente. Espero que você não ache que minha culinária deixa a desejar. Gion balançou a cabeça suavemente. Claro que não. E assim, sob a calorosa hospitalidade de Toki, os 3 começaram a refeição à suave luz de velas. Aqui, marido, experimente um pouco de sopa de miso. Toki serviu uma tigela de sopa para Darren e olhou para ele com expectativa. Ele tomou um gole e seus olhos brilharam imediatamente. Isso é uma delícia. Ele não pôde deixar de elogiá-lo. Verdade seja dita, ele normalmente não era fã de sopa de miso, sempre a achava muito salgada. Mas a versão de Toki era perfeitamente equilibrada, e talvez fossem as espinhas de peixe que ela usou para fazer o caldo. Mas tinha essa sutil doçura umami que fez suas papilas gustativas ganharem vida. Gion, experimente um pouco também. Veja se combina com seu gosto. Ao ouvir o elogio de Darren, Toki sorriu radiante. Seus olhos brilharam de felicidade enquanto ela pegava outra tigela e a entregava a Gion com as 2 mãos.
Diante do gentil e bondoso toque, Jion se viu incapaz de recusar. Na verdade, ela não queria ter vindo. Ela estava em conflito desde o início. E quando viu Toki à sua porta com o cabelo preso e vestida como uma jovem esposa, uma culpa indescritível brotou em seu peito. Parecia que ela tinha feito algo terrivelmente errado, como se estivesse invadindo a felicidade legítima de outra pessoa. Mas, de alguma forma, só de ver aquele sorriso caloroso e terno e ouvir as palavras gentis e acolhedoras de Toki, tornou impossível para ela dizer não. Além disso, no fundo, ela também tinha um lado competitivo. Ela queria ver com os próprios olhos que tipo de mulher Toki realmente era. Mas no momento em que ela entrou na casa, Jion se arrependeu. Toki deixou a casa tão perfeitamente arrumada que não foi possível encontrar nenhuma falha. Ela era como a esposa ideal, mantinha a casa em ordem, preparava as refeições com cuidado e esperava calmamente que seu amado voltasse para casa em segurança. E naquele momento, Jion de repente percebeu que ela não podia se comparar à mulher à sua frente. Ela se sentia indigna. Com aquele turbilhão complexo de emoções no peito, ela pegou a colher e tomou um pequeno gole da sopa. No momento em que o calor tocou sua língua, ela não conseguiu evitar fechar os olhos em êxtase. Foi tão bom! Capítulo 272. Jion jurou que esta era a melhor sopa de miso que ela já tinha provado na vida. Era saboroso sem ser gorduroso, com um frescor característico de frutos do mar. Depois de apenas uma tigela, seu corpo inteiro ficou aquecido. Esse sabor parecia voltar para casa. Como vai, Jion? Você gostou? Os olhos de Amatsuki Toki brilharam enquanto ela olhava para Jion com expectativa. Seu sorriso, a curva de suas sobrancelhas, o suave movimento de seus longos cílios, tudo nela parecia suave e adorável. Jion franziu levemente os lábios, evitando o olhar de Toki. Ela sentiu levemente e respondeu suavemente. A comida da senhora Toki Niesa é incrível. A sopa de miso é realmente boa. Isso é maravilhoso. Toki sorriu, segurando a mão de Jion enquanto suas bochechas ficavam levemente coradas. Se você gostar, venha mais vezes. Vou cozinhar coisas ainda mais deliciosas para você. Venha para casa. Foi um comentário casual, mas para Jion o impacto foi diferente. Ao ouvir essas palavras, seu coração se agitou com uma mistura de emoções. Normalmente tranquila e confiante, ela agora se via incapaz de endurecer o coração diante dos olhos calorosos e expectantes de Toki. Limitou-se a sentir silenciosamente. Darren observou tudo em silêncio e não conseguiu evitar rir sozinho. O charme de Toki não residia em uma beleza de tirar o fôlego capaz de derrubar nações, mas em sua presença gentil e acolhedora. O tipo de presença que fazia as pessoas instintivamente quererem apreciá-la e protegê-la. Foi essa mesma qualidade que lhe rendeu o profundo amor e a lealdade do povo de Wano na história original. Aqui, experimente também um pouco da minha enguia grelhada. Para a surpresa de Darren, a refeição foi inesperadamente pacífica. Sem discussões. Sem trocadilhos passivo-agressivos. Sob a calorosa hospitalidade de Toki, Jion não se irritou, e Darren conseguiu não dizer nada estúpido. Os três realmente se sentiam como uma família. Depois do jantar, Darren tirou um maço de cigarros do bolso e saiu para o pátio. Sob as árvores, duas espreguiçadeiras estavam em silêncio. Seu olhar permaneceu. Há apenas alguns meses, um jovem cheio de idealismo e ambição por justiça, estava esparramado bêbado em uma dessas cadeiras, gritando sobre sonhos e juventude. Agora, aquela mesma juventude que outrora ardendo de paixão e imprudência amadurecera. Ele endurecera. O filho do herói se tornou, num piscar de olhos, um dos criminosos mais procurados do mundo. Os tempos mudaram. Mesmo alguém como Darren, conhecido por sua determinação férrea, não conseguiu evitar sentir uma onda de emoção. Ele apertou os lábios, caminhou até lá e afundou em uma das cadeiras sob as árvores. Enquanto olhava calmamente para o céu estrelado, ele acendeu um cigarro e deixou seus pensamentos se acalmarem. Então, Dragon Senpai realmente matou um dragão celestial? Uma voz soou de repente ao lado dele. Darren olhou para o lado e viu Jion parado ali. Ele deu um pequeno sorriso e respondeu em voz baixa. Sim. Fui o primeiro a ser enviado para prendê-lo. Uma pena que ele tenha escapado. Senão, eu poderia ter ganhado outra promoção. Jion mordeu o lábio inferior e de repente murmurou. Mentiroso. Darren pescou. Jion se virou para ele, com os olhos fixos nos dele. Eu disse que você é um mentiroso. Você está claramente sofrendo, não é? Darren ficou quieto por um segundo, depois deu um sorriso indiferente. Vamos lá, eu mal conhecia o Dragon. Ele é filho de um herói. Eu sou o pior tipo de canalha. Só estou chateado por não tê-lo pego eu mesmo. Jion soltou uma risada fria. Então, por quanto tempo você planeja continuar fingindo? Você ainda está ferido, não é? E mesmo assim você entrou por aquela porta sorrindo como se nada tivesse acontecido. Você é gentil demais. Uau, uau, uau. Isso não é bem um elogio para um cara. Especialmente em certos círculos de anime, ser chamado de Yasashi gentil geralmente é reservado para protagonistas fracos e indecisos. Então Darren respondeu irritado. Não estou fingindo. Sou mesmo um canalha. Quanto a Dragon, não é tanto tristeza, mas sim admiração e inveja. Ele exalou lentamente um fio de fumaça. Para um homem encontrar uma grande causa a qual dedicar sua vida enquanto ainda é jovem e forte, essa é a maior fortuna que ele pode ter. E você? Os olhos de Jion se fixaram nele, como se esperasse uma resposta que realmente importasse.
Qual é a grande causa a qual você quer dedicar sua vida? Eu, hein? Darren soltou um suspiro que soou quase reflexivo. Ele pensou por um momento, então sua expressão ficou séria. Agora que você mencionou, sim. Acho que realmente há algo estranho na maneira como tenho vivido. Gion fez uma pausa, momentaneamente atordoado. Será que ele estava realmente refletindo sobre si mesmo? No último mês, ela lutou para aceitar o fato de que havia se apaixonado por alguém como ele, um autoproclamado canalha. Mas se ele pudesse mudar as coisas. Uma centelha de esperança começou a crescer em seu peito. Pensei muito nisso, principalmente depois do que aconteceu com o Dragon. Comecei a reavaliar seriamente a minha vida. Darren franziu as sobrancelhas, a voz carregada de emoção. Para que uma pessoa deve viver? Se eu passar a minha juventude me entregando aos prazeres, festejando, bebendo, buscando o amor, desfrutando do poder, do dinheiro, do luxo, ganhar mais do que a maioria das pessoas poderia em 10 vidas, viver uma vida tão extravagante que é difícil imaginar, então, um dia, quando eu estiver velho, perceberei. Os olhos de Gion brilharam de expectativa. Perceber o quê? Que não me arrependo nem um pouco. Darren expirou lentamente com os olhos semicerrados, parecendo um homem que acabará de descobrir a verdade suprema da vida. Gion, seu desgraçado, canalha, lixo total. Seu peito subia e descia de fúria enquanto ela tremia de raiva, rangendo os dentes. E pensar que ela realmente tinha criado esperanças. Ele não mudou nada, ainda o mesmo idiota irritante que a deixava louca. Com um olhar mortal, ela saiu furiosa e bateu a porta atrás de si, sem nem olhar para trás. Darren suspirou, impotente. Mas ele estava dizendo a verdade. Por que ele não deveria aproveitar a vida enquanto ainda tinha poder e status? Esperar até que o governo mundial descubra que ele matou um dragão celestial e comece a caçá-lo pelo mundo? A essa altura, já seria tarde demais. Dragon era a prova viva disso. Um conto de advertência clássico. Ele soltou um longo suspiro. Você realmente não deveria ter provocado Gion daquele jeito, marido. Amatsuki Toki caminhou até ele, com uma expressão exasperada enquanto gentilmente puxava sua mão. Vá atrás dela. Tente confortá-la. Gion realmente se importa muito com você. Alguns dias atrás, o vice-almirante Tsuru veio me visitar e me disse algo. Você se lembra de quando foi aprisionada por Kaido no Novo Mundo? Na época, mesmo se recusando a admitir em voz alta, Gion foi até Tsuru várias vezes, implorando para que ela convencesse a almirante Sengoku a enviar uma equipe de resgate para você. Enquanto as palavras de Toki sumiam, Darren ficou ali, atordoado. Capítulo 273. Espera, sério? Aquele tsundere Gion realmente implorou para Tsuru convencer o almirante Sengoku a enviar tropas? Para mim? Darren mal conseguia imaginar. A sempre fria e indiferente Gion, corando e gaguejando nas palavras na frente do vice-almirante Tsuru. Era quase surreal demais para imaginar. Marido, você realmente não é muito observador. Ou talvez seja melhor dizer que você não presta muita atenção no coração de uma garota. Amatsuki Toki cutucou seu braço com um leve tom de reprovação. Gion é uma garota maravilhosa. Claro, ela é um pouco teimosa, mas no fundo é gentil. Ela pode não dizer, mas ela realmente gosta de você. Vá em frente agora. Isso parecia uma armadilha. Os olhos de Darren se contraíram levemente. Ele olhou cautelosamente para Toki e perguntou timidamente. Você não está bravo? Toki respondeu com um sorriso deslumbrante. Orgulho brilhou em seu lindo rosto enquanto ela erguia o queixo. Claro que não. Afinal, sou sua primeira esposa. Esse tipo de rivalidade sutil entre mulheres era ao mesmo tempo desconcertante e aterrorizante. Darren resmungou silenciosamente em sua mente. Então Toki fez uma pausa pensando claramente e acrescentou. Além disso, Gion tem um status especial na sede. Se ela também se tornar sua amante, isso não seria uma grande ajuda para sua futura carreira? Olha só, que mulher! Darren ficou tão emocionado que quase chorou. Sem pensar, ele envolveu Toki em um abraço apertado. Toki, você é incrível. Onde no mundo você poderia encontrar uma esposa tão compreensiva, gentil e graciosa? Naquele momento, Darren não pôde deixar de admitir. Talvez aqueles costumes antigos do país de Wano não fossem tão ruins, afinal. Vá rápido. Corada pelo afeto repentino de Darren, Toki se contorceu timidamente em seus braços. Ela olhou para baixo com um leve rubor, sua voz quase um sussurro. O céu escuro da noite brilhava com explosões de fogos de artifício vibrantes, como estrelas cadentes cruzando o céu. Sob aquele brilho bruxuleante, a figura solitária de Gion caminhando pela rua vazia parecia particularmente pequena, solitária, até. Aquele desgraçado. Eu realmente me dei ao luxo de ter um fio de esperança. Com os braços firmemente em volta dos ombros esguios, Gion fez beicinho de frustração, resmungando com raiva. Ela chutou as pequenas pedras espalhadas pela estrada com irritação crescente. Seus pensamentos voltaram para aquele lar pacífico e acolhedor, e para aquela mulher gentil e impecável, tão perfeita que nem mesmo Gion conseguia ficar brava com ela. Por algum motivo, um vazio profundo se instalou no peito de Gion. Uma brisa fria de fim de ano soprou, e ela instintivamente abraçou os ombros com um pouco mais de força. Ao longe, os sons de crianças rindo ecoavam pelas ruas, misturados às vozes animadas das famílias e ao brilho aconchegante das luzes festivas. Mas nada disso pertencia a ela. Desgraçado. Uma onda de vazio surgiu no peito de Gion, num vazio desconhecido e dolorido. Ela murmurou um palavrão baixinho e chutou com raiva uma pedra solta da rua, com os olhos levemente vermelhos. Se você continuar chutando desse jeito, a rua inteira vai ficar sem pedras. Uma voz preguiçosa e familiar surgiu atrás de mim. Gion congelou, enxugando rapidamente o canto do olho. Virou-se e encontrou o rosto sorridente de um certo Comodoro da Marinha, com um brilho travesso nos olhos. Ela olhou feio. O que você está fazendo aqui?
Você não deveria estar em casa com sua amada esposa? Ao ver seus olhos avermelhados e aquele tom afiado e ciumento, Darren não conseguiu conter o riso. Sentindo-se travesso, ele se inclinou para a provocação e piscou. Bem, ainda tenho bastante noite pela frente. Tenho tempo para passar com Toque, não precisa ter pressa. E além disso, como anfitrião, não é justo que eu vá me despedir do convidado. Tempo que resta para passar com ela. As palavras atingiram como uma faca. Gion mordeu o lábio, os olhos ficando ainda mais vermelhos. Ela cuspiu amargamente. Não preciso que você me acompanhe. Posso voltar sozinho. Vá ficar com sua esposa perfeita e gentil. Sou apenas um convidado para você, certo? Não, não. Você não é apenas um convidado. Darren balançou a cabeça. Então o que eu sou para você? Gion ergueu a cabeça de repente, seus olhos brilhando com uma esperança tênue, quase imperceptível. Sua voz ecoou suavemente pelo ar frio da noite, tingida de urgência. Bem, Darren coçou a cabeça, agindo como se estivesse com dificuldade para encontrar as palavras. Um subordinado que sempre discute comigo. Um colega que me chama de lixo e escória todos os dias. Um camarada com uma personalidade fofa, durona por fora, suave por dentro. Ele começou a contar nos dedos, listando cada um com uma seriedade enlouquecedora. Sim, mais ou menos isso. Quanto mais ouvia, mais sombrio ficava o rosto de Gion. No final, ela parecia pronta para congelar a rua inteira com seu olhar. Seu desgraçado, Ela não conseguiu terminar. Seus lábios ficaram subitamente selados. Ela instintivamente tentou se afastar, mas uma mão forte e calejada envolveu sua cintura fina, puxando-a para perto. O cheiro de tabaco a atingiu primeiro, depois o calor do hálito dele, e seus olhos se arregalaram em choque. Mas lentamente, seu corpo rígido começou a relaxar. Toda aquela frustração reprimida, as emoções complicadas que se acumularam ao longo de semanas, amor, ódio, desejo, explodiram, inundando sua mente e causando um curto-circuito em sua vontade. Ela fechou os olhos sem perceber e em pouco tempo, seus braços encontraram o pescoço de Darren, e ela o beijou de volta. 10 segundos se passaram. Seus lábios finalmente se separaram. Um fino fio de saliva ainda os conectava brevemente enquanto eles se afastavam. Gion ficou ali sem fôlego, com o rosto queimando de vermelho. Eu só o beijei. No meio da rua. O pânico a atingiu quando, de repente, ela olhou ao redor, procurando por testemunhas. Ao ver a rua vazia, ela soltou um pequeno suspiro de alívio. Então, ela se lembrou de que deveria estar brava. Seu desgraçado. O que você pensa que está fazendo? Quem você acha que eu sou? Gion olhou feio para ele, mordendo o lábio inferior. Darren, ainda saboreando o beijo, olhou para a mulher uniformizada, de rosto vermelho e nervosa, e sentiu uma enorme sensação de orgulho. Eu não acabei de responder isso? Antes que ela pudesse explodir novamente, ele sorriu gentilmente e disse: Você é a pessoa de quem eu gosto. Toda a raiva e ressentimento de Gion desapareceram em um instante. Ela olhou para ele, incrédula, atordoada. O que você acabou de dizer? Darren sorriu. Vamos, quero te mostrar uma coisa. Ele não esperou pela resposta dela, apenas a puxou para seus braços novamente, uma mão envolvendo firmemente sua cintura fina, a outra levantando no ar. Com um movimento brusco, uma lâmina negra voou à distância, pairando firmemente à sua frente. Essa espada? Gion esqueceu de lutar. No momento em que o viu, sentiu instantaneamente seu poder e o encarou com os olhos arregalados. Uma espada famosa do país de Vano. Uma das poucas lâminas amaldiçoadas do mundo. Dizem que ela pode cortar o inferno. Emma. Darren falou casualmente e então acrescentou com um sorriso irônico. Nem pense em reivindicá-lo. Levei séculos para domar essa coisa. Capítulo 274. Eu não gosto de espadas amaldiçoadas assim. As bochechas de Gion coraram levemente, como se Darren tivesse acabado de expor seus pensamentos. Ela ergueu o queixo com orgulho, uma mão apoiada confiantemente no meito dourado em sua cintura. Minha compira é uma espada de grande grau, uma das 21 Vazamono. Darren riu baixinho. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que você é impressionante. Se ele se lembrava bem, compira tinha sido um presente de aniversário do vice-almirante Tsuru no 15º aniversário de Gion. Possuir uma espada de grande grau aos 15 anos. Era como receber as chaves de uma Lamborghini de edição limitada naquela idade, uma das apenas 21 no mundo. Pessoas assim simplesmente foram construídas de forma diferente. O que ele tinha quando tinha 15 anos? Certo, provavelmente uma escova de banheiro para limpar latrinas. Ainda assim, Darren tinha seus motivos para mantê-la longe de Emma. Com sua força atual, ela não estava nem de longe preparada para domar uma lâmina como aquela. A habilidade bizarra e avassaladora de Emma poderia facilmente drenar seu aqui em um instante, e se ela não tomasse cuidado, isso poderia custar-lhe a vida. Gion bufou e então voltou seu olhar para Emma, ainda pairando silenciosamente na frente deles, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Como você disse isso para você desse jeito? Darren sorriu. Já esqueceu meu poder de Akuma no Mi? Ele piscou para ela. Acho que você poderia dizer que sou meio espadachim agora. Você? Um espadachim? Gion olhou para ele como se tivesse acabado de contar uma piada. Claro, você é forte, mas não sabe nada sobre esgrima. Darren deu de ombros. Quem disse que você precisa saber esgrima para usar uma espada? Ele se aproximou e antes que ela pudesse reagir, passou o braço em volta da cintura dela. Você espera, não me diga que você... Os olhos de Gion se arregalaram quando um pensamento ridículo surgiu em sua cabeça. Você vai desperdiçar uma espada lendária como? Segure firme. Estrondo. Com a atração de seu campo magnético, os dois dispararam para o céu no topo da lâmina amaldiçoada Emma. 1 minuto depois, eles pousaram em um canto isolado de um porto abandonado em Marineford. Seu desgraçado, você não tem respeito algum por espadas. Gion rosnou, observando Darren dispensar Emma casualmente com um aceno de mão. Você não sabe o quanto eu me sacrifiquei para mantê-lo alimentado. Darren revirou os olhos.
Sabendo que não havia como argumentar com ele, Gion estufou as bochechas e se virou, observando os arredores. O mar se estendia infinitamente diante deles, brilhando sob o céu noturno. Ao longe, o brilho dos mirantes e as luzes do distrito civil dançavam sobre as ondas. Por que você me trouxe aqui? Ela franziu a testa. É véspera de ano novo, respondeu Darren com um sorriso. Você precisa assistir aos fogos de artifício. Mas todos os fogos de artifício estão explodindo no distrito civil. Não há nada neste si. Antes que ela pudesse terminar, uma luz laranja avermelhada brilhante explodiu no céu. Bang, bang, bang. Fogos de artifício brilhavam na noite, caindo em cascata como fitas de fogo sobre o oceano, colorindo a escuridão com raios de luz deslumbrantes. O que? Os olhos de Gion se arregalaram em descrença. Ela olhou de soslaio para a noite e rapidamente notou os projéteis empoleirados nos canhões enferrujados e abandonados. Um por um, eles eram lançados no ar e então explodiam em explosões radiantes acima de suas cabeças. A compreensão surgiu. Ela se virou para olhar para Darren. Pequenos arcos de eletricidade crepitavam entre seus dedos. Os fogos de artifício deslumbrantes iluminando o céu. Ele era quem detonava os projéteis, criando todo esse espetáculo só para ela. Gion olhou atordoado, então lentamente se virou. Darren estava sorrindo para ela. E naquele momento a luz em seus olhos ofuscou os fogos de artifício. Feliz ano novo! Darren sorriu. Não me culpe por desperdiçar suprimentos militares. Este porto está abandonado, e aqueles projéteis já estavam acumulando poeira de qualquer maneira. Pensei em dar um bom uso a eles. Enquanto ele falava, lábios macios de repente pressionaram os dele. Quente, intenso, inconfundivelmente dela. Quero você. O sussurro ofegante de Gion mal escapou de seus lábios. O cérebro de Darren ficou em branco em um instante. Eu ainda tenho que voltar. Gion torceu a cintura bruscamente e rosnou. Você é mesmo um homem. Darren pescou. Então cerrou os dentes. E abaixou a cabeça. Explosões se bombavam acima como canhões rugindo, raios de luz se espalhando como estrelas cadentes. O mar se estendia na escuridão, calmo e profundo, enquanto dois peixes brancos saltavam da superfície, suas caudas brilhando ao luar, perturbando as águas paradas em ondulações preguiçosas. Quem sabia quanto tempo havia passado? À beira do porto abandonado, os fogos de artifício haviam desaparecido, e a noite havia se instalado em silêncio, quebrado apenas pelo ritmo distante das ondas. Um homem e uma mulher estavam sentados na praia, cercados por roupas espalhadas descuidadamente. Darren estava com o peito nu, a pele coberta de cicatrizes brutais e um cigarro entre os lábios. Gion sentou-se ao lado dele em silêncio, envolta em uma capa enorme, com os olhos fixos no mar. A brisa salgada agitava seus cabelos. Suas pernas longas e esbeltas pendiam frouxas, suas sandálias brancas de salto alto escorregavam até a metade, com os dedos rosados aparecendo. Então, o que somos agora? Sua voz era baixa e calma, apenas um leve rubor persistia em suas bochechas. Darren exalou um lento jato de fumaça. Não era hora de hesitar. Ele encontrou os olhos dela, a voz firme e segura. Seja minha mulher. Ele esmagou o cigarro com o polegar e então gentilmente segurou o rosto dela entre as mãos. Gosto de você. As bochechas de Gion ficaram vermelhas novamente. Seu coração batia violentamente com a confissão direta dele, mas ela mordeu o lábio e perguntou. Tem certeza que? Tenho certeza. Sem pausa. Sem dúvida. Uf. Eu tenho uma língua afiada e um temperamento ruim, sabia? Ela virou o rosto com um bufo. Darren. Sim. As mulheres não esquecem. Para mim, essas são as coisas que fazem você ser fofo. As palavras saíram automaticamente. Gion zombou e revirou os olhos. Tic. Não acredito em uma palavra que você diz, seu desgraçado. Mas sua voz estava suave agora. Darren sorriu e pegou na mão dela. Deixe-me acompanhá-la até sua casa. Gion levantou uma sobrancelha e estreitou os olhos. Ah? Para você poder voltar e se aconchegar com sua esposinha perfeita? O sorriso de Darren se contraiu. Mas antes que ele pudesse responder, Gion atacou novamente. As pernas torneadas dela apertaram firmemente a cintura dele. Inclinando-se sobre ele com um sorriso predatório, os olhos brilhando de desafio, ela sussurrou. Não vou deixar você ir tão facilmente. Espere. O pânico tomou conta do rosto de Darren. Uma hora depois, Darren voltou mancando para o alojamento dos oficiais, com a mão pressionada na cintura dolorida. No momento em que ele se apoiou no batente da porta e a abriu, seu rosto congelou. A Matsuki Toki estava graciosamente parada em frente a um biombo, com um kimono rosa suave com estampas de flores de cerejeira envolvendo seu corpo. Seu sorriso gentil brilhava como a primavera. Marido, deixe-me cuidar de você. A expressão de Darren ficou rígida. Então, forçando um sorriso mais feio que um choro, ele respondeu fracamente. Ok. Capítulo 275. Enquanto isso, em algum lugar no Novo Mundo, na zona sem lei de uma ilha neutra, dentro de uma taverna. Hahaha. Não é todo dia que o Oyaji nos presenteia, vamos beber até cair. Marco, exibindo seu característico cabelo cor de abacaxi, estava em pé em cima de uma mesa, com o rosto corado, enquanto erguia sua caneca de cerveja bem alto. Rugido. O resto dos piratas do Barba Branca irrompeu em aplausos, batendo suas canecas em uma comemoração estridente. Ei, ei, ei. Vocês? Barba Branca gritou, exasperado, mas antes que pudesse terminar, sua tripulação já o cercava, servindo bebidas e arrastando-o para a folia. A taverna fervilhava de vida, canções, risos e o barulho de canecas enchiam o ar. Alguns pegaram garrafas de cerveja como se fossem microfones, gritando músicas. Outros riram tanto que quase caíram. Alguns beberam até ficarem em estado de estupor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E alguns simplesmente relaxaram, sorrindo enquanto observavam seus companheiros de tripulação se soltarem. Ei, Oden!
Não fique aí parado, distraído. Todo mundo está se divertindo muito. Vem beber com a gente. Marco de repente percebeu algo, seus olhos brilharam enquanto ele corria para um canto da taverna. Ele passou o braço em volta de Kozuki Oden, que estava vestido com seu traje de samurai, e cheirando a álcool perguntou: "O que está em sua mente?" Kozuki Oden saiu do seu transe, olhou para Marco embriagado e sorriu. "Não é nada." Marco estreitou os olhos e perguntou: "Você está com saudades de casa?" Kozuki Oden caiu na gargalhada como se tivesse ouvido uma piada. "Como eu poderia ser? Eu sonhava em navegar pelos mares desde criança, tornar-se um pirata de espírito livre, explorar o mundo e testemunhar todas as maravilhas que este oceano tem a oferecer. Essa é a vida que eu, Kozuki Oden, nasci para ter." Comparado a esse mar vasto e infinito, o país de Wano parece muito confinado. Marco franziu a testa, curioso. "Então por que você parece tão distraído ultimamente?" Sempre sentado sozinho na proa, perdido em pensamentos. Kozuki Oden dispensou a ideia com um gesto, tentando parecer indiferente. "Não é nada, na verdade. Só estou viajando." Marco olhou para ele com ceticismo e murmurou: "É porque você perdeu para aquele fuzileiro naval, Darren? Aquele cara não é moleza. Ele até derrubou a base de Kaido e derrotou Birnwold, o destruidor de mundos. Perder para ele não é exatamente vergonhoso. Você terá outra chance algum dia." Kozuki Oden riu muito. "Exatamente. Sua aparição só confirmou que minha decisão de zarpar foi a correta. Se eu tivesse ficado em Wano, nunca teria encontrado oponentes tão formidáveis." Ele instintivamente colocou a mão no cabo da ame no abaquiri em sua cintura, com os olhos brilhando com uma determinação feroz. "Da próxima vez que nos encontrarmos, eu vencerei e recuperarei a ama dele." Ao seu lado, além de ame no abaquiri, pendia uma espada com bainha preta. Marco observou o comportamento despreocupado de Oden, mas sua curiosidade só aumentou. Se não era a perda daquele fuzileiro naval que o incomodava, então o que era? Como o doutor dos piratas do Barba Branca, Marco era muito mais atencioso ao bem-estar de seus companheiros de tripulação do que o próprio Barba Branca. Observando o samurai tomar um gole melancólico de cerveja, Marco de repente pareceu se lembrar de algo. Ele perguntou timidamente: Você não está pensando em mulheres, está?" Kozuki Oden cuspiu cerveja no rosto de Marco. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele balançava a cabeça furiosamente e tossia com força. Eu não sou." Marco limpou a cerveja do rosto, completamente sem palavras, os cantos da boca se contraindo. "Vamos lá, você poderia ser mais óbvio? É aquela garota bonita? Acho que o nome dela era Amatsuki Toki." Marco perguntou em voz baixa. Percebendo que não conseguia esconder, Kozuki Oden ficou em silêncio por um momento e então soltou um longo suspiro. "Eu nem sei porquê." Ele coçou a cabeça. "Nós mal nos conhecíamos, mas vê-la ser levada por aquele fuzileiro naval chamado Darren. Parecia que eu tinha perdido algo muito importante." O quarto estava uma bagunça. Meias brancas, um kimono largo e uma faixa roxa estavam espalhados pelo chão. Até o ar estava pesado de calor e calor persistente. Darren se levantou fracamente com uma mão na parte inferior das costas e a outra puxando cuidadosamente o cobertor sobre Toki, que já havia adormecido. Ele olhou para o rosto sereno de Amatsuki Toki, os cantos dos lábios curvados em um sorriso satisfeito. Exalando suavemente, saiu do quarto na ponta dos pés. Que provação! Vestindo apenas shorts, Darren deixou-se cair sem cerimônia no degrau da frente, acendeu um cigarro, apoiou o queixo na mão e murmurou: "Não me diga que eu realmente tenho que ir encontrar Yamakagi." Mas ele rejeitou a ideia quase imediatamente. Sem chance. Ele balançou a cabeça e estremeceu. Yamakagi podia não ser do tipo fofoqueiro, mas era muito sentimental. Não parecia alguém que conseguisse guardar segredos. Se a notícia se espalhasse, ele teria alguma reputação? Espera, quem ele estava enganando? Sua reputação na sede já não era boa. Ainda assim, isso não significa que ele deveria simplesmente desistir. Esse era o orgulho de um homem. Ele não tinha como admitir que não estava à altura da tarefa. "Preciso pensar em outra coisa." Seimei Kikan. "Não, isso drena minha energia. Não é um ferimento com risco de vida. Seimei Kikan não vai resolver." Com um cigarro na mão, Darren coçou a barba por fazer no queixo pensativo. "E se eu usasse o aqui do armamento para cobri-lo?" No momento em que a ideia surgiu, seus olhos brilharam. "Isso pode funcionar. Mas, e se for muito eficaz?" Sim, se o criador original do armamento aqui descobrisse que alguém o estava usando para isso, ele provavelmente explodiria a tampa do caixão. Os pensamentos de Darren começaram a vagar, sem rumo. Ele ficou sentado ali fumando, olhando para o céu estrelado e tranquilo. Atrás dele, o som constante da respiração de Toki vinha do quarto, acalmando seu humor. Banhado pela luz suave, ele não pôde deixar de sorrir. Há quanto tempo ele não sentia esse tipo de paz e felicidade? Ele honestamente não conseguia se lembrar. Lutar, matar, desejar, dinheiro, conspirar. A vida que ele viverá antes passou vividamente por sua mente. Poderia ter sido confortável em alguns aspectos, mas aquelas memórias já estavam apagadas há muito tempo. Ele terminou o cigarro rapidamente. Depois de enxaguar a boca, Darren voltou para o quarto, subiu na cama e puxou Toki para seus braços. Olhando para o rosto dela, brilhando com um sorriso sereno, ele gentilmente beijou sua testa e sussurrou: "Feliz Ano Novo!" Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276. No primeiro dia do calendário do Círculo do Mar em 1493, Sengoku ficou absolutamente furioso. Que diabos está acontecendo? Toda a munição estocada no porto abandonado em Deon foi levada. No escritório do almirante, Sengoku explodiu de raiva, gritando tão ferozmente que espirrou saliva no mensageiro que tinha vindo relatar.
Ele estava extremamente lívido. Desde a deserção de Dragon, o quartel-general da Marinha sofreu um grande corte no orçamento do governo mundial. Além disso, ter que apagar todos os vestígios da identidade de Dragon como fuzileiro naval e lidar com as consequências políticas que o incidente causou, deixou Sengoku, um almirante, enterrado em dores de cabeça. A promoção a almirante da frota, que estava praticamente garantida, havia desaparecido. E em vez de receber qualquer compaixão, Sengoku teve que cerrar os dentes e confortar aquele desgraçado do Garp. Mas quem iria confortá-lo? O almirante que havia suportado tanta humilhação e frustração. O Porto D1 pode ter sido abandonado há muito tempo e, claro, seu estoque não era mais tão grande. Mas, dadas as circunstâncias atuais, até o menor recurso era precioso. Então, no momento em que isso aconteceu, Sengoku surtou. Almirante Sengoku, após nossa investigação, descobrimos que a munição não foi movida, ela foi detonada. O mensageiro, observando atentamente a expressão de Sengoku, baixou a voz. Detonou? Sengoku levantou uma sobrancelha. O jovem mensageiro pôde ouvir o fogo mal contido no tom de Sengoku e gaguejou. Alguém avistou de longe ontem à noite. Houve uma grande exibição de fogos de artifício na direção do Porto D1. Muitos civis pensaram que era parte de uma celebração de Ano Novo organizada pela sede. Sengoku cerrou os dentes. As veias em sua testa estavam tão saltadas que o mensageiro sentiu que elas poderiam estourar a qualquer momento. Sem ousar demorar mais um segundo, ele rapidamente acrescentou. Esta manhã, um soldado veio relatar que o Comodoro Rogers Darren admitiu ter usado munição do Porto D1. Darren? Sengoku congelou e então explodiu novamente. Aquele pirralho maldito perdeu o juízo. Ele usou munição perfeitamente boa, para fogos de artifício. Ele acha que esse é o Mar do Norte. Ei, o que é isso na sua mão? Sengoku parou de repente estreitando os olhos para o mensageiro trêmulo, que tremulamente estendeu um envelope. O envelope já estava aberto. Dentro havia um cheque. Havia vários bancos operando do outro lado do mar, mas esse cheque em particular era uma nota promissória de um banco sob o governo mundial. O Comodoro Darren disse que usou a munição para satisfazer sua amante. Ele está disposto a arcar com todos os custos e pede profundas desculpas pelo inconveniente causado. O mensageiro entregou o envelope com as duas mãos e fez uma profunda reverência. Olhando fixamente para a longa sequência de zeros no cheque, Sengoku abriu a boca, mas não disse nada. Aceitou em silêncio. De alguma forma ele não se sentia mais tão bravo. Depois de alguns momentos de silêncio, ele tossiu levemente e falou em um tom calmo e composto. Bem, vou deixar passar dessa vez. Afinal, um amante é importante. Vá dizer àquele pirralho para não causar tanto alvoroço na próxima vez. Sim, almirante Sengoku. O mensageiro não ousou olhar para cima, com medo de ver algo que não deveria. Ah, certo. Aquele garoto, Darren, ele deveria estar de volta ao campo de treinamento hoje, não é? Sengoku guardou o cheque e perguntou casualmente. O mensageiro respondeu respeitosamente. Ainda não, senhor. Ouvi dizer que o vice-almirante Garp enviou alguém para convocar o Comodoro Darren esta manhã. Garp? Sengoku pensou por um momento e então acenou com a mão. Tudo bem, você pode ir agora. O mensageiro curvou-se novamente, deu um tapinha sutil no maço de dinheiro em seu bolso e saiu apressado do escritório, como se estivesse fugindo para salvar sua vida. Quando a porta do escritório se fechou atrás dele, Sengoku ficou ali em silêncio por um momento, então pegou o cheque mais uma vez. De repente ele praguejou em voz alta. Aquele pirralho maldito realmente se esforçou. 200 milhões de barrigas só por um show de fogos de artifício. Darren estava em pânico. Parado no porto abandonado onde os fogos de artifício da noite anterior haviam explodido, ele encarou Garp, que tinha uma expressão tempestuosa, exalando uma aura assassina, e sentiu uma onda de pressão cair sobre ele. Por dentro, ele era uma bagunça completa. Sua mente girava rapidamente. Foi porque ele foi longe demais com sua performance e agora esse velho ficou bravo porque ele agrediu Dragon? Ou será que seu relacionamento com Gion finalmente foi exposto, e Garp, sentindo que seu precioso repolho havia sido comido por porcos, veio descontar nele? Enquanto os pensamentos de Darren giravam em espiral, Garp, ainda usando aquele típico boné em forma de cabeça de cachorro, de repente começou a caminhar em direção a ele em silêncio. Passos pesados, punhos cerrados, aquela aura crescente e esmagadora. A garganta de Darren se moveu involuntariamente. Vice-almirante Garp, por que você me chamou aqui? Eu não fiz nada. Cada movimento que fiz foi sob as ordens do almirante Sengoku. Você não pode me culpar por isso. Sua boca se contraiu nervosamente e seu corpo instintivamente recuou. Se fosse qualquer outra pessoa, ele não teria se assustado. Mas esse era Garp, o homem que está no auge da força em todo esse mar. Além disso, seu filho tinha acabado de desertar da marinha. O cara devia estar morrendo de frustração e louco para desabafar. Mais importante ainda, Garp era o único fuzileiro naval conhecido por ser completamente irracional. E o Darren? Ele ainda estava todo dolorido e exausto. Se fosse atingido ali, ficaria de cama por dias. Mas assim que ele deu um passo para trás, sentiu algo duro atrás dele. Ele se virou para olhar. Era um imponente navio de guerra abandonado com 20 metros de altura. Mas antes que ele pudesse processar isso, uma força avassaladora, como uma montanha desabando, de repente avançou em sua direção. Seu coração batia incontrolavelmente. Parecia que cada gota de sangue em seu corpo estava fervendo sob a pressão da destruição iminente. Seu corpo ficou tenso ao limite, instintivamente entrando em modo de combate. Mas no momento seguinte, quando ele olhou para frente, um punho, apenas um punho comum e simples, começou a crescer cada vez mais em sua visão. As pupilas de Darren diminuíram até ficarem pontilhadas. Esse soco, ele não conseguia descrever. Não havia aqui nem aura, nem onda de choque, nem chamas, nem mesmo velocidade. Ele se movia devagar o suficiente para ser visto claramente.
Mas naquele exato momento, uma onda de desespero quase sem esperança surgiu em seu peito. Ele não aguentou esse soco. Então, tudo o que ele pôde fazer foi ficar ali parado, observando, com os olhos arregalados, o punho de Garp, movendo-se em um ritmo casual, se aproximar de seu rosto. Passou por seu cabelo e atingiu um navio de guerra atrás dele. Bang! Um baque suave e abafado. Tão comum, como uma criança batendo nervosamente um pedaço de madeira na parede. Mas no instante seguinte, bum! O enorme navio de guerra abandonado explodiu em uma nevasca de destroços. Uma onda de choque violenta atingiu o chão, destruindo tudo atrás de Darren, incluindo o navio de guerra e diversas plataformas de artilharia pesada. Gole! Darren engoliu em seco. Vice-almirante Garp. Antes que ele pudesse terminar, Garp, que manteve a cabeça baixa o tempo todo, de repente olhou para cima e sorriu. Quer aprender? Eu te ensino. Capítulo 277. Você me assustou muito. Olhando para Garp à sua frente, usando seu característico boné em forma de cabeça de cachorro e sorrindo ameaçadoramente. A boca de Darren se contraiu enquanto ele resmungava interiormente. Se você queria me ensinar artes marciais, é só dizer. Se você estava planejando exibir o poder do seu punho de ferro, pelo menos me avise. Você quase me deu um ataque cardíaco. Mesmo assim, aquele soco foi assustador. Não tinha revestimento de Aqui, nenhum acúmulo visível, nenhuma força explosiva e, definitivamente, nenhum Aqui do Conquistador girando em torno dele. Parecia simples, até mesmo simples, mas a destruição que causava era fora do comum. Aquela sensação esmagadora, como se uma montanha de 1000 metros de altura desabasse bem na sua frente, transmitia uma sensação de total desamparo. Quando o soco o atingiu mais cedo, Darren realmente sentiu que não havia como se esquivar. Foi uma fusão perfeita de pressão e técnica magistral. Provavelmente semelhante em essência ao Camusari de Roger. Não é de se espantar que Garp estivesse no auge do poder deste mar. Vice-almirante Garp, o que exatamente você quer dizer? Darren rapidamente reuniu seus pensamentos e perguntou. Garp retirou lentamente o punho e deu um tapinha no ombro de Darren com um sorriso. Você deveria saber que eu sempre gostei de você, garoto. Ele soltou um longo suspiro, um traço de emoção passando por seus olhos. Li o relatório da batalha. Você se saiu bem. Aquele meu pirralho fedorento te deu muito trabalho. Então era sobre retribuir um favor? O pensamento passou pela cabeça de Darren. Ele sorriu e balançou a cabeça. Você é muito gentil, vice-almirante Garp. Dragon e eu somos amigos. Eu só estava seguindo as ordens do almirante Sengoku, nada mais. Garp caiu na gargalhada. Você tem muita coisa a seu favor, garoto, mas é muito cauteloso e calculista. Se eu não soubesse que você tem essa obsessão por batalhas e mortes arraigada nos ossos, eu diria que minhas artes marciais não são adequadas para você. Ele fez uma pausa e continuou com um sorriso. Mas não me recuse, Darren. Sua força já está em um ponto crítico. Existem inúmeras potências por aí que ficaram presas nesse gargalo a vida toda. Mesmo que eu não saiba o quanto você vai tirar de mim, no mínimo. Garp estufou o peito e colocou as mãos na cintura orgulhosamente. Eu definitivamente sou um professor melhor que aquele tal de Zephyr. Darren, por que você acha que esse é o verdadeiro motivo para se oferecer para me ensinar? Ainda assim, para ser justo, embora o estilo de ensino de Garp pudesse não ser tão metódico e profissional quanto o de Zephyr, mas como deixar seus alunos correrem soltos. Não havia como negar que seus alunos se tornaram fortes. Kuzan foi o exemplo perfeito. Na linha do tempo original, Kuzan havia terminado todo o conteúdo do campo de treinamento mais cedo e então procurou Garp proativamente para ficar mais forte. Sob a orientação de Garp, ele ganhou melhorias completas e eventualmente atingiu a mais alta força de combate. Mais tarde, no arco Ashinozu, ele chegou a entrar em confronto com Garp em uma intensa batalha entre mestre e aluno. Outro aluno de Garp foi Kobe. Após 2 anos de treinamento prático de Garp, Kobe passou de um novato choroso que só conseguia gritar cessar-fogo para Marineford a um membro de elite da unidade secreta Espada do Quartel-General da Marinha. Ele se destacou na batalha contra os piratas do Barba Negra em Ashinozu e recebeu um grande aumento de poder. Claro, parte disso se devia à escrita de Oda, que era a marca registrada dos Power UPS, mas mesmo assim, provava que os ensinamentos de Garp não eram brincadeira. Mais importante ainda, Darren sempre cobiçou a destreza marcial de Garp. Claro, ele já tinha habilidades poderosas como controle de espada magnética e canhão elétrico, mas em combates de alto nível entre verdadeiros poderosos, a vitória ainda era decidida pela habilidade marcial. Obrigado, vice-almirante Garp. Darren parou de fingir que recusava. Buahaha. É mais ou menos isso. Garp riu muito. Venha comigo. Ele levou Darren para outra área aberta do porto, onde vários navios de guerra enormes de médio porte estavam encalhados. Esses navios estavam abandonados há muito tempo. Seus pesados canhões haviam sido removidos, os materiais recuperáveis desmontados, restando apenas os cascos principais. O tempo não fora generoso, teias de aranha cobriam suas superfícies. As grandes âncoras estavam enferrujadas e os cascos estavam marcados por profundas cicatrizes de batalha, empilhadas em ângulo. Cenas como essa não eram incomuns no quartel-general da Marinha. Na guerra naval, mirar diretamente no navio inimigo é a tática mais simples e eficaz, não apenas para os fuzileiros navais, mas também para os piratas. Dado o grande número de navios de guerra estacionados no quartel-general, o número de navios desativados a cada ano estava longe de ser pequeno. Reparos, construção de novos navios, equipamento de armas, manutenção diária. Como homem por trás da frota Mar do Norte, Darren sabia melhor do que ninguém o quanto custava manter uma marinha poderosa. Não era de se admirar que Sengoku estivesse constantemente atolado em problemas orçamentários.
Darren, qual você acha que é o poder mais forte nestes mares? Garp perguntou de repente enquanto olhava para os 2 navios de guerra abandonados na frente deles, interrompendo os pensamentos de Darren. Darren ficou momentaneamente atordoado, mas antes que pudesse responder, Garp continuou. São os poderes inacreditáveis das frutas do diabo? É o Aqui, que permite que você atinja a verdadeira forma de um usuário de Akuma no Mi. Ou talvez o Aqui do Conquistador, aquela força que supostamente subjuga os outros e personifica a vontade de cada um. Não, nenhuma dessas. Garp balançou a cabeça firmemente. Eles podem te tornar forte, mas nunca farão de você o mais forte aqui. Darren disse pensativamente. Então o que você acredita que seja, vice-almirante Garp? Garp sorriu, levantou a mão direita e fechou-a em punho. Naquele momento, Darren vislumbrou um relâmpago preto e vermelho cintilando na palma da mão de Garp antes que ele desaparecesse rapidamente. Com um olhar feroz e confiante nos olhos, Garp disse em voz baixa. É força, temperada, forjada em inúmeras batalhas. Puro poder. As habilidades que acabei de mencionar? Sozinhas, elas não significam muito aos olhos dos verdadeiramente poderosos. Mas se você passou por um treinamento rigoroso e consegue combinar e canalizar perfeitamente todos esses poderes, isso é a verdadeira força. Força pura e incomparável. Ele se virou para Darren, sorrindo. Você tem um potencial físico excelente, o suficiente para rivalizar com aqueles malucos que nasceram com talento sobrenatural. Mas seu poder não é refinado. Quando você ataca, a força que você adquiriu não se concretiza. É por isso que seus golpes parecem fracos e sem foco. É isso que vou te ensinar. Capítulo 278. Força pura forjada através de provações implacáveis? Tem certeza de que isso não é apenas um soco sério? Darren não conseguiu evitar zombar da ideia em sua mente. Ainda assim, ao ouvir as palavras sérias e contundentes de Garp, ele respirou fundo, acalmou-se e começou a digerir cuidadosamente o significado por trás delas. Em pouco tempo ele se viu imerso em pensamentos. Era verdade, assim como Garp disse, a maior parte de sua habilidade de combate havia sido acumulada. Com seu físico poderoso como base, ele acumulou aqui de armamento, uma variedade de técnicas de combate e até habilidades de Akuma no Mi, como empilhar tijolos em uma fundação. O que saiu disso foi uma máquina de combate bruta e áspera que dependia apenas de força física para subjugar os oponentes. Mas numa batalha real, ele estava realmente fazendo uso total de suas vantagens físicas? Havia uma sinergia suave e contínua entre seu corpo, força e velocidade, e seus poderes de Aki e Akuma no Mi? Ele realmente havia levado seu potencial de combate ao máximo? Antes dessa conversa com Garp, Darren nunca havia considerado seriamente essas questões. Por causa de suas habilidades sensoriais inatas, seu treinamento anterior sempre se concentrou em aumentar estatísticas específicas de seu painel pessoal. Ele fortaleceu seu corpo através da resistência e do temperamento rápido. Ele treinou sua força arrastando navios de guerra sob carga pesada. Ele aprimorou sua velocidade por meio de exercícios de esquiva de balas e rajadas de curta distância. Quase todas as sessões de treinamento foram altamente especializadas. Essa abordagem não era ruim, pelo contrário, tinha uma grande vantagem, com seu painel de dados. Darren podia identificar claramente suas fraquezas e continuar ultrapassando seus limites, descobrindo novas maneiras direcionadas de treinar. Não havia dúvidas de que, especialmente no início, essa era a maneira mais rápida e eficaz de construir poder. Mas, um método como esse poderia realmente criar uma potência de alto nível? Provavelmente não. A mente de Darren instintivamente lembrou de um certo personagem do arco original de Dressrosa. Elizabeth II, rei do reino de Prudence. O cara não era nada fácil, ele até ganhou o apelido de o Rei da Luta. Dizia-se que ele conseguia desferir o King Punch graças ao seu físico naturalmente poderoso. Com um único golpe, ele era capaz de demolir uma fortaleza inimiga. Alguns afirmavam que até mesmo Yonk ficaria ferido se fosse atingido. Então ele era forte? Com o poder destrutivo daquele King Punch, Darren imaginou que poderia realmente ferir um Yonk. Mas o problema era que para dar aquele soco, Elizabeth II precisava aquecer por pelo menos 1 hora antes que seu corpo pudesse gerar aquele nível de força. Em uma luta real, isso seria basicamente inútil. Quando ele terminasse o aquecimento, quem sabe quantas vezes ele já teria morrido. Nesse sentido, a situação de Elizabeth II não era tão diferente da de Darren. Ele também possuía um poder imenso, mas não conseguia liberá-lo completamente. Como uma fortaleza fortemente armada que ainda parecia desajeitada e ineficiente. Era como ter um carro esportivo de alto desempenho com um motor de primeira linha, um chassi de elite e a melhor transmissão, mas sem um técnico qualificado para ajustá-lo adequadamente. A única diferença era que as deficiências de Darren não eram tão óbvias. E agora, o que Garp estava falando era sobre ajudar Darren a reunir todo o seu poder e habilidades em uma força coesa, para integrar cada pedaço de sua força e liberar todo o potencial deste supercaro que é Rogers Darren. Eu vejo. Darren murmurou suavemente, seus olhos gradualmente se iluminando. Então o que devo fazer? Ele olhou para Garp com entusiasmo. Observe com atenção. Garp soltou uma risada calorosa, deu um passo à frente, soprou o punho, focou o olhar e então deu um soco no navio de guerra à sua frente. Bang! Todo o navio de guerra estremeceu violentamente, e o local onde seu punho atingiu explodiu em fragmentos. Entendi? Garp se virou com um sorriso. Darren, o que diabos eu vou ganhar com isso? Não é essa a diferença entre um soco comum e um sério? A frustração o invadiu. Ele queria muito dizer alguma coisa, mas quando viu a expressão orgulhosa no rosto de Garp, como se ele realmente acreditasse ter acabado de dar uma aula magistral, Darren abriu a boca e não disse nada. Isso foi só um monte de besteiras exibicionistas. Assim como Kaido. Nomes chamativos para ataques que se resumem todos à mesma coisa. Balanço horizontal, balanço vertical, balanço forte e balanço mais forte.
Eu sabia que não estava enganada sobre você. Você realmente é a pessoa certa para continuar meu legado. Guahaha. Ao ver Darren permanecer em silêncio, Garp presumiu que ele realmente havia entendido e não conseguiu evitar dar-lhe um tapinha no ombro com orgulho, caindo na gargalhada. Vice-almirante Garp, você já tentou ensinar isso a outra pessoa? Os olhos de Darren tremeram quando ele perguntou. Garp coçou a cabeça e riu baixinho. Acho que se pode dizer que sim. Contei para aquele meu pirralho uma vez, mas ele pareceu não entender. Em vez disso, saiu correndo para praticar alguma técnica de garra. E o Sakazuki? Eu não gosto dos métodos daquele cara, mas ele é um talento importante na marinha. Mesmo assim, logo depois que eu expliquei a ele, aquele maldito garoto simplesmente se virou e saiu correndo sem dizer uma palavra. De repente ele começou a resmungar. Isso me irrita muito. Eu expliquei a técnica mais forte bem na frente deles com tanta clareza, e mesmo assim eles não conseguiram entender. Darren, honestamente não entender parece certo. Certo, já que você entendeu agora, vamos começar. Garp balançou a cabeça e olhou para Darren com expectativa estampada no rosto. Ele apontou para o navio de guerra na frente deles. A força de um herói não surge do nada. Somente por meio de treinamento incansável você pode se tornar o mais forte. Sem poderes de Akuma no Mi. Sem aqui também. Controle sua força, concentre-se e dedique todo o seu espírito a cada soco. Este navio de guerra é seu saco de pancadas. Ao mesmo tempo, nos campos de treinamento, Zephyr franziu a testa enquanto olhava para os alunos alinhados em formação. Onde está aquele pirralho do Darren? Ele já não voltou para o quartel-general. Para onde ele fugiu? Todos congelaram por um momento, trocando olhares, depois balançaram a cabeça, ninguém sabia. Talvez ele esteja flertando com alguma garota. Tokikaki, parado na frente, curvou os lábios e murmurou. Ele se virou para Gion ao seu lado e sorriu. Com um cara sem vergonha como ele, o que mais você pode esperar, certo, Gion? Gion olhou para ele sem expressão, fez uma pausa e disse calmamente. Darren pode ser um flertador, mas não é uma má pessoa. Os olhos de Tokikaki se arregalaram em choque, atordoado. Gion estava defendendo Darren. Ele parecia não acreditar, como se estivesse sonhando. Mas antes que ele pudesse reagir, Zephyr de repente explodiu em um grito cheio de choque e fúria. O que? Aquele pirralho foi arrastado pelo Garp. Capítulo 279. Foco. Cada soco que você desferir deve carregar consigo a vontade de vencer e o espírito de justiça. Somente com absoluta confiança na vitória você pode reunir todo esse seu poder disperso. Sob o sol escaldante. Em um porto abandonado coberto de sucata militar, uma figura sombria estava sob o calor escaldante, ofegando pesadamente como uma fera enquanto desferia uma saraivada de golpes em um imponente navio de guerra com mais de 20 metros de altura. Sem camisa, a parte superior do corpo estava coberta de cicatrizes. Seu rosto era áspero, afiado como um penhasco, e o suor escorria dos cabelos escuros e do queixo em gotas grossas. Seus músculos bem definidos eram bronzeados, irradiando uma energia selvagem e indomável. A cada golpe, a força retesada em seu corpo estalava como uma corda retorcida, enviando ondas de choque que faziam um enorme navio à sua frente tremer violentamente. Não muito longe dali, Garp sentava-se confortavelmente sob um guarda-sol improvisado, vestindo uma camisa florida, shorts e chinelos. Reclinado em uma cadeira de praia com um copo de suco na mão e um donut na outra, ele ocasionalmente gritava instruções. Eu disse não ao aqui. Eu não vou usar aqui. Darren retrucou claramente irritado. Esse velhote era inacreditável. No começo, ele agiu como se fossem treinar juntos. Mas em poucos dias, ele mostrou quem realmente é. Do nada, ele arrastou um guarda-sol e uma cadeira de praia, sentou-se neles e não se moveu desde então. Guahaha. Eu sei que você não está usando aqui, eu só estava te lembrando. Garp riu descaradamente, insensível como sempre. Darren. Ele cerrou os dentes. Ver Garp esparramado ali tão confortavelmente lhe deu vontade de gritar. Seus punhos bateram mais rápido, mais forte, com uma súbita explosão de fúria. Bang, bang, bang. Ele jogou toda a sua frustração reprimida no navio de guerra já danificado. Pedaços de madeira e cacos de metal voavam em todas as direções. A força dos seus socos era tão intensa que causava tremores visíveis no chão sob seus pés. Esse garoto é um verdadeiro monstro. Garp tomou um gole satisfeito de seu suco gelado, com os olhos semicerrados enquanto observava os movimentos ágeis e explosivos de Darren, seu físico como de um predador da selva, e não pôde deixar de se sentir impressionado. Ele já tinha visto a força de Darren em primeira mão e ouvido os rumores sobre seu corpo desumano. Ele achava que estava preparado, mas depois de alguns dias de treinamento direto, até Garp ficou surpreso com o quão bizarro era o corpo do garoto. Espadas, balas, chamas, eletricidade, nada disso funcionou. Sua resistência rivalizava, talvez até superasse, o aço sólido. Nem mesmo tiros de canhão conseguiam feri-lo. Garp até fez um teste só para ter certeza. Oficialmente era para testar os limites físicos de Darren. Na verdade, Garp estava apenas curioso. Então atirou balas de canhão nele. Com as mãos. O resultado? O uniforme de Darren ficou em pedaços. Fumaça subiu do seu corpo. O chão num raio de 10 metros afundou 1 metro inteiro com o impacto. Mas ele permaneceu ali completamente imperturbável, como se não fosse nada. O que isso significa? Enquanto Garp observava Darren martelando o navio de guerra com grande intensidade, duas figuras monstruosas surgiram em sua mente. Kaido e Big Mom. Eu não esperava que os fuzileiros navais produzissem uma aberração como essa. Será que esse garoto não é humano, mas sim de alguma espécie estranha? Garp esfregou o queixo barbeado, olhando as costas de Darren com curiosidade enquanto murmurava para si mesmo. Devo pedir para aquele desgraçado do Borsalino dar uma olhada nele? O pensamento passou pela sua cabeça, mas ele rapidamente balançou a cabeça. Esqueça, não é importante.
Ele deu uma mordida no donut e continuou observando os movimentos de Darren. Ele estava começando a pegar o jeito. Seu poder estava muito mais concentrado do que antes. Tenho que admitir, o pirralho estava se esforçando. Um sorriso satisfeito surgiu nos lábios de Garp. O que realmente o impressionou em Darren não foram suas capacidades físicas extraordinárias, mas sua força de vontade. Mais forte que o próprio ferro. Garp sabia exatamente o quão brutal era o regime de treinamento que havia estabelecido. Nenhuma pessoa normal conseguiria suportar. Mas o desempenho de Darren foi muito além das expectativas. Não importava quanto suor escorria dele, não importava o quão exausto ele parecesse, ele nunca murmurou uma única palavra de reclamação. Este jovem era tomado por uma sede de se fortalecer, um impulso que as pessoas comuns não conseguiam sequer compreender. Implacável, resoluto, quase obsessivo. Talvez ele realmente consiga. Os olhos de Garp brilharam de diversão enquanto ele murmurava com um sorriso. Nesse momento, um jovem fuzileiro naval veio correndo, ofegando enquanto fazia uma saudação brusca. Relatório Vice-Almirante Garp. Zephyr Sun diz que é hora. Garp revirou os olhos. Sim, eu ouço você. Ele largou o donut e o suco e chamou Darren. Ei, Darren, acabou o tempo. Vai lá pro Zephyr. Darren não disse nada. Em vez disso, seus punhos ganharam velocidade novamente. Uma tempestade de socos caiu sobre ele, destruindo o navio de guerra destruído diante dele. Garp ergueu uma sobrancelha, um lampejo de antecipação brilhou em seus olhos. No segundo seguinte, Darren soltou um grito poderoso. Seu olhar se aguçou, a força subiu das solas dos seus pés e todos os músculos do seu corpo se moveram em sincronia. Seu corpo funcionava como uma máquina de precisão, transmitindo energia através de sua coluna diretamente para seu braço. Então ele atacou. Bang! Um estrondo profundo e abafado ecoou. Mas ao contrário de antes, o navio de guerra não se moveu. Nem um tremor sequer. Permaneceu imóvel. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Em meio à respiração irregular de Darren, em meio à alegria crescente de Garp, em meio à expressão atordoada do soldado da marinha que transmitia a mensagem, os destroços já destruídos do navio de guerra explodiram de repente, explodindo em fragmentos que se espalharam como uma tempestade. Guarralharra! É disso que estou falando. Garp pulou de pé, com as mãos na cintura, radiante de orgulho enquanto ria alto. Meu ensino é realmente impecável. Ainda falta muito para o resultado final, mas a essência finalmente está aparecendo. Darren olhou para o sorriso maroto de Garp e nem se deu ao trabalho de responder. Ele se aproximou, vestindo, cansado, sua enorme capa de fuzileiro naval. Então virou-se para o soldado da marinha, de olhos arregalados, ainda paralisado no lugar. Vamos! O soldado engoliu em seco, finalmente desviou os olhos do chão coberto de destroços e rapidamente o seguiu. Caminharam em silêncio por um tempo, até que a curiosidade o dominou. Ele se inclinou levemente e perguntou em voz baixa. Comodoro Darren, como foi mesmo que se chamou aquele movimento agora há pouco? Darren parou no meio do caminho. Ele olhou para cima, pegou um maço de cigarros, tirou um, acendeu-o e deixou-o pendurado nos lábios. Uma brisa fresca soprava. A fumaça subia suavemente em volta do seu rosto, dando-lhe um ar misterioso. O fuzileiro prendeu a respiração, esperando em silêncio. Olhando para Darren parado ali, todo silencioso e estoico, ele sabia que o nome daquele movimento tinha que ser algo épico. Este movimento. Darren exalou uma longa baforada de fumaça e respondeu categoricamente. É chamado de soco sério. O fuzileiro naval parecia ter sido atingido por um raio. Capítulo 280. Darren não tinha certeza se aquele soco tinha sido realmente um soco sério. O estilo de treinamento de Garp não tinha lógica, era bizarro e pouco ortodoxo, muito além de qualquer coisa que Darren pudesse compreender. Mas movido pela pura confiança no fuzileiro naval mais forte, ele seguiu os métodos de Garp passo a passo, sem fazer perguntas. Afinal, treinamento era treinamento. E no seu nível atual, aqueles métodos antigos que antes o levavam aos seus limites físicos não estavam mais ajudando a melhorar suas estatísticas. Ainda assim, naquele último soco que ele deu antes, ele sentiu como se tivesse vislumbrado algo. Foi passageiro, como uma centelha de inspiração ou uma sensação física que não podia ser forçada, apenas descoberta por acaso. Por uma fração de segundo, pareceu que tudo ao seu redor desapareceu. Era como olhar através de uma luneta de alta potência. Sua visão se ampliou e tudo se estreitou, tornando-se intensamente focado. O mundo ao seu redor desapareceu. Sua mente ficou imóvel. Embora seu corpo estivesse completamente exausto, o poder fluía através dele naturalmente, como se brotasse de um poço profundo. Naquele momento, todas as distrações desapareceram. Só faltou o soco. Um golpe com a intenção de vencer, não importa o que aconteça. Quando ele voltou a si, o navio de guerra à sua frente estava em pedaços, reduzido a nada além de escombros. Que tipo de poder era esse? Enquanto caminhava em direção ao campo de treinamento, pensamentos giravam sem parar em sua mente. Se tivesse que descrevê-lo, Darren imaginou que não se tratava de uma técnica específica ou uma combinação de habilidades, e definitivamente não apenas de força bruta. Parecia algo mais sutil, mais profundo, algo difícil de explicar. Uma união perfeita de mente, corpo e técnica. Será que esse é o segredo para dominar a infusão de Aqui do Conquistador? A ideia surgiu em sua cabeça. Ele havia despertado o Aqui do Conquistador há algum tempo. Podia liberá-lo à vontade e usá-lo para intimidar os oponentes, mas quando se tratava de revestir seus ataques com ele, ainda não tinha a mínima ideia. Darren tentou se lembrar daquele breve momento de clareza de antes, do estado de espírito em que havia entrado. Ele buscou novamente aquela sensação indescritível. Ele sabia que tinha sido um acaso. Ele ainda estava longe de dominar completamente esse tipo de controle corporal completo. Mas ele não desanimou. Darren sempre foi paciente.
Algumas coisas não podiam ser apressadas. Elas precisavam de tempo para se desenvolverem naturalmente. Com essa mentalidade, ele passou pelos portões do campo de treinamento e entrou em campo. Zephyr, já esperando, estava com sua capa de fuzileiro naval sobre os ombros. O treinamento de Garp terminou? Zephyr perguntou, claramente irritado, com um charuto entre os dentes, enquanto observava Darren entrar no terreno. Darren sorriu e assentiu. Sim, Zephyr-sensei. Uff. Aquele desgraçado do Garp te levou embora sem dizer uma palavra. Zephyr rosnou, claramente irritado. E o que ele poderia te ensinar com esses métodos rudimentares de treinamento? Nem mesmo o próprio filho dele queria treinar com ele. Zephyr claramente tinha opiniões fortes quando se tratava da maneira de ensinar de Garp. Darren apenas sorriu sem fazer comentários. Ele ainda se lembrava do primeiro dia em que começou a treinar com Garp. Zephyr apareceu furioso e os dois imediatamente começaram a gritar. Virou uma guerra de insultos. O que você sabe sobre ensinar? Eu sei de tudo. Seu próprio filho nem quer aprender com você. Besteira. Eu sou um instrutor-chefe. Eu posso lutar melhor que você. Besteira. Quer ir? Seu desgraçado. E assim, os dois partiram sem camisa, praticamente destruindo o porto inteiro. A comoção acabou ficando tão alta que o almirante Sengoku e o oficial de Estado-Maior Tsuru tiveram que intervir e separar os dois homens machucados. No final, foi decidido que Darren treinaria com Zephyr e Garp. Ele treinava com Garp pela manhã e seguia os métodos de Zephyr à tarde. É claro que os dois discutiram por um bom tempo sobre qual horário era melhor. Afinal, treinar pela manhã significava mais energia e foco mais aguçado, então os resultados seriam naturalmente mais eficazes. Zephyr resmungou algumas palavras antes de voltar seu olhar para Darren. Darren, seja sincero comigo. Com a intensidade e a frequência do seu treino ultimamente, seu corpo realmente aguenta? Darren parou por um momento e então disse lentamente. Não sinto que haja nenhum problema real. Zephyr ativou seu Aqui de observação, sentindo a aura de Darren. Assim que confirmou que não havia nada de errado, assentiu. Ótimo. Mas se alguma coisa começar a parecer estranha, fale. Não force seu corpo a ponto de causar danos permanentes. Então, após uma breve pausa, Zephyr acrescentou do nada. E também, cuidado com essa outra coisa. Não exagere. Aquela coisa. Darren piscou, mas logo percebeu o que Zephyr queria dizer. Sua boca se contraiu. O treino de hoje vai ser leve. Considere como uma pausa de meio-dia. Zephyr mudou de assunto e foi direto ao ponto. Você tem progredido muito mais rápido do que os outros no campo de treinamento. Com sua força e experiência atuais, seguir as rotinas padrão do campo não faz mais tanto sentido. Em vez de treinar às cegas, é melhor trabalhar seus pontos fracos e preencher as lacunas. Então me diga, Darren, quais problemas você tem enfrentado no seu treinamento? Ou há algo específico que você queira aprender? Darren pensou por um momento, depois olhou para cima seriamente. Zephyr-sensei, quero aprender Aqui de observação. O Aqui da observação é definitivamente útil. Espera, você ainda não despertou. Zephyr deixou escapar antes de se conter, então olhou para Darren, incrédulo. Não. Darren deu um sorriso amargo. Ele se lembrou do momento embaraçoso de antes, quando sua falta de Aqui de observação quase o colocou em apuros, e o canto do seu olho tremeu. Mas isso não faz sentido. Se você não despertou Aqui da observação, não teria como lutar contra caras como Birnji ou Hokkaido. Você nem deveria conseguir ver os movimentos deles. Zephyr franziu a testa e murmurou para si mesmo. É por isso. Darren levantou a mão, deixando arcos elétricos dançarem nas pontas dos seus dedos. Zephyr-sensei, eu tenho a Jiki no Mi. Posso gerar campos magnéticos e sentir as assinaturas magnéticas de seres vivos dentro do alcance. O efeito é semelhante ao Aqui de observação, embora não tão preciso em combate real. Ele fez uma pausa e acrescentou. E mesmo que eu não consiga desviar, levar alguns golpes de frente não vai me matar. Zephyr, bem justo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.